Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Te inscreve, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Gurizada, um ponto importante do Clássico Grenal, e que isso vai dar muito pano pra manga, vocês podem ter certeza disso, então vai ser no início da semana, é que o Renato deixou o Beira-Rio sem dar entrevista coletiva. Mas o pior de tudo isso é que o presidente Alberto Guerra fez questão de ir para a coletiva, de ir para a sala de imprensa e deixar claro, nítido, que não concordou com a posição do treinador. O presidente Alberto Guerra exigiu que o Renato ficasse para a coletiva, que desse explicações, que ficasse com o grupo, mas Renato optou por sair, alegando um compromisso inadiável no Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora aqui no nosso Central Grenal. Vamos falar das falas do presidente e o notório incômodo que o presidente estava ao falar sobre isso a partir de agora nesse conteúdo. Então te inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like, comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre esse caso. Gurizada, sem sombra de dúvidas, o grande atrito do Clássico Grenal vai ser essa posição do Renato, essa saída do treinador sem dar a entrevista e ainda por cima sem a autorização do presidente Alberto Guerra. O presidente foi para a coletiva e disse que o Renato saiu pois tinha um compromisso que ele mesmo classificou como inadiável no Rio de Janeiro. Ele saiu. O presidente disse, muito incomodado, disse que ficou sabendo da intenção do Renato durante a semana. A intenção do Renato de sair após o jogo, sem dar entrevista e deixar o pessoal lá, ainda durante a semana, mas o presidente já tinha dito, já tinha exposto a sua insatisfação com essa atitude do Renato, que ele faria ainda nesse jogo de hoje. Teria dito para ele que não era assim, mas como eles evitam, o presidente evita, nas semanas de jogos muito importantes, como era esse Clássico Grenal, entrar em um atrito, causar um atrito, ele acabou dando a sua opinião, mas deixando mais acontecer, deixando rolar pro dia do jogo. E aconteceu. Segundo o presidente, o clube exigiu a permanência do Renato, exigiu que ele ficasse com o grupo, que ele desse o exemplo. O presidente chegou a falar de exemplo, que isso seria muito importante para os seus comandados, para os jogadores, e que ele fosse para a coletiva dar a fala, dar o seu parecer sobre o jogo, dar essa como é que eu posso dizer para vocês, essa satisfação para o torcedor gremista, mas Renato foi irredutível e saiu. O presidente ainda disse, mas o que eu posso fazer? Vou trancar ele numa sala? Vou trancar a fechadura e ele fica? Não foi o que aconteceu. O presidente disse que internamente vai repercutir isso, vai avaliar junto com o seu conselho, mas ele fez questão de deixar claro que não foi com autorização dele, nem do conselho, que o Renato saiu sem dar coletiva e sem conversar com a imprensa. Não está, obviamente, em cogitação a demissão do Renato. O presidente deixou isso bem claro na entrevista, porque ele classifica uma demissão do Renato por esse ato dele como algo que poderia punir o Grêmio. O presidente disse, olha, o trabalho do Renato é muito bom, é um trabalho excepcional, segundo a classificação do presidente, e punir o Renato com a demissão seria punir o Grêmio. E ele foi questionado, e para o ano que vem, como ficaria a questão da renovação? Esse ato do Renato indisciplina, não é nem o presidente classificou como indisciplina, nós vamos falar sobre isso. Mas e aí como fica essa relação pro ano que vem? Aí o presidente disse, não, vamos devagar, acabou de acontecer, a gente vai avaliar internamente e conforme for, a gente vai ver o que vai acontecer no futuro. Mas o presidente fez questão de não classificar o ato como indisciplina. O presidente disse em todo momento durante a entrevista que ele queria deixar bem claro a insatisfação da presidência com a atitude do Renato, mas ele não classificou como um ato de indisciplina. Aí o pessoal vai perguntar, poxa Diogo, mas o Renato não tinha tempo de repente para esse compromisso?
Foi marcado para amanhã. Era amanhã no Rio de Janeiro, até alguém eu ouvi qualquer coisa, mas eu não vou garantir para vocês, porque você sabe que a informação aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu não vou garantir que é para amanhã, mas eu ouvi qualquer coisa que era ainda. Mas aí eu vi o pessoal dizendo, pô, Diogo, mas não tinha tempo pro Renato marcar mais para frente, mais para outro dia? A questão é, gente, a reapresentação do Grêmio acontece somente na quinta-feira, às 13h30 da tarde. Então o Grêmio vai ter segunda, terça, quarta, 3 dias de folga, que agora tem a parada FIFA. Somente na quinta-feira, às 13h30 da tarde, é que acontece a reapresentação lá no CT. Será que não daria tempo para o Renato marcar esse compromisso para mais adiante e evitar toda essa polêmica? A gente vai saber os desenrolares dessa novela mais adiante. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre essa atitude do Renato. Foi antiprofissional ou não? O presidente disse que ele saiu sem autorização. Isso é uma falta grave. Quero saber a tua opinião. Valeu!